Livro de apoio, A razão da nossa fé. Capítulo 1. A inspiração divina e a autoridade da Bíblia. A Bíblia está traduzida atualmente para 2.935 línguas. Segundo dados da Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia no Brasil, número 252, agosto a outubro de 2016, ano 68, página 16. Todas essas versões transmitem a mesma mensagem dos antigos escritores bíblicos. Os oráculos divinos entregues a eles foram preservados e estão disponíveis para toda a humanidade. Sua inspiração divina e sua autoridade fazem dela um livro sui generis. Cânon e inspiração. As palavras cânon e inspiração às vezes significam a mesma coisa. O termo cânon se origina do vocábulo hebraico cane, cana, que se usava como cana de medir, Ezequiel 40, verso 3 e 5, e 41, verso 8, e originalmente quer dizer vara de medir. Na literatura clássica significa regra, norma, padrão. Aparece no Novo Testamento com o sentido de regra moral. Gálatas, capítulo 6, verso 16. É também traduzido por medida, segunda aos Coríntios, capítulo 10, verso 13 e 15. Nos 3 primeiros séculos do cristianismo, o termo se referia ao conteúdo normativo, doutrinário e ético da fé cristã. A partir do 4º século, os pais da Igreja aplicaram as palavras cânon e canônico aos livros sagrados para reconhecer sua autoridade como textos inspirados por Deus e instrumentos normativos para a vida e a conduta dos cristãos. Portanto, separados de outras literaturas. Eles constituem, a partir de então, uma lista de livros com autoridade divina, uma biblioteca que é a nossa medida, a nossa regra de fé e prática. O cânon é, assim, a lista de livros já definidos e reconhecidos como divinos para a vida e a conduta do cristão. Cada um dos livros era reconhecido como inspirado por Deus desde a sua origem, mas a coleção desses escritos sagrados só aconteceu posteriormente. A inspiração divina é chamada de teopneustia, que significa inspiração divina da Bíblia. Grande dicionário Sacconi da língua portuguesa, e inspiração divina das Escrituras, teoria segundo a qual Deus inspirou aos autores bíblicos todas as palavras e todas as ideias. Grande e novíssimo dicionário da língua portuguesa de Laudelino Freire. O moderno dicionário da língua portuguesa, Michaelis, repete as mesmas palavras de Laudelino Freire. O termo teopneustia vem da Bíblia. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Ou, toda a escritura é inspirada por Deus e útil, edição revista atualizada. A palavra grega aqui traduzida por inspirada por Deus, ou divinamente inspirada, é theopneustos, que vem de theos, Deus, e pneu, respirar. Isso significa que a Bíblia é respirada ou soprada por Deus. A construção grega
nesse versículo permite ambas as traduções, mas a tradução da Almeida atualizada é mais precisa, uma vez que a partícula grega kai vem entre os dois adjetivos divinamente inspirada e proveitosa. Também expressa melhor a intenção do Espírito Santo, pois afirma duas verdades sobre a Bíblia. A Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. A ausência do artigo de grafê em passa, grafê, teopneustos, kai, ofelimos, não deixa claro se a construção é atributiva, escritura divinamente inspirada, ou predicativa, a escritura é divinamente inspirada. O termo grego passa, feminino de paz, todo, tudo, cada, afirma que a inspiração das escrituras é plena, total. Por isso, afirmamos a nossa fé na inspiração plenária da Bíblia, mas essa crença não se fundamenta apenas nisso, e o contexto do Novo Testamento nos deixa à vontade nesse sentido. É verdade que no período apostólico, a Bíblia da Igreja era o Antigo Testamento. Lucas 24, verso 44. O termo Escrituras, ou Escritura no singular, aparece inúmeras vezes no Novo Testamento como referência específica ao Antigo Testamento. Mateus capítulo 21, verso 42, Marcos 12, verso 10, Mateus 26, verso 56, Isaías 61, versos 1 e 2 e Lucas 24, verso 27. A expressão toda a Escritura, 2 Timóteo 3,16, não se restringe apenas ao Antigo Testamento, diz respeito também aos escritos apostólicos, ou seja, ao Novo Testamento. A Bíblia inteira é divinamente inspirada, pois a autoridade dos profetas e apóstolos é a mesma. Ambos os grupos de escritores bíblicos aparecem alternadamente para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante vossos apóstolos. 2 Pedro, capítulo 3, verso 2. Mais adiante, o apóstolo Pedro coloca as epístolas paulinas no mesmo nível das Escrituras do Antigo Testamento, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras Escrituras, para a sua própria perdição. 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. O apóstolo Paulo considerava os escritos apostólicos no mesmo nível das escrituras dos judeus, porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 18. Há aqui duas citações. A primeira vem da lei de Moisés: não atarás a boca do boi quando trilhar. Deuteronômio 25, verso 4. E a segunda não aparece em parte alguma do Antigo Testamento, mas nos Evangelhos, porque digno é o operário do seu alimento. Mateus capítulo 10, verso 10. Pois digno é o obreiro de seu salário. Lucas capítulo 10, verso 7. A construção grega revela que o apóstolo está citando o Evangelho de Lucas. Ambas as frases são chamadas de Escritura. Outras vezes, Paulo ousa dizer que seus escritos são de origem divina. 1 aos Coríntios, capítulo 7, verso 40. 2 aos Coríntios, capítulo 13, verso 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 8. Assim a frase, toda a Escritura é inspirada por Deus, se refere à Bíblia inteira, aos seus 66 livros. A inspiração da Bíblia é especial e única. Não existe na Bíblia um livro mais inspirado e outro menos inspirado. Todos têm o mesmo grau de inspiração e autoridade. A inspiração plenária se refere à totalidade dos 66 livros bíblicos. E a inspiração verbal significa que cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 13. Não somente
as palavras, mas também as ideias são de origem divina, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 21. A palavra grega usada aqui para inspirados é o verbo perô, que significa também mover, movimentar. Os escritores bíblicos são homens santos que foram movidos pelo Espírito Santo para falarem da parte de Deus. A inspiração verbal não elimina a individualidade de cada autor humano. Qualquer leitor da Bíblia consegue ver, sem muito esforço, a diferença de linguagem e estilo em cada livro. Essa diversidade se revela ao comparar um profeta com outro profeta do Antigo Testamento, ou um apóstolo com outro apóstolo do Novo Testamento. Quem ler os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, ou os apóstolos Pedro, João, Paulo, pode observar com clareza meridiana a peculiaridade na escritura de raciocínio de cada um deles, no seu grau de instrução, no seu convívio, no seu gênio e contexto sociopolítico e religioso. Assim, a Bíblia revela o aspecto natural da individualidade e o aspecto sobrenatural da inspiração. Credibilidade dos textos bíblicos. A quantidade enorme de manuscritos antigos, o grande número de versões em outras línguas e as citações da patrística nos primeiros séculos do cristianismo falam por si como prova da autenticidade dos livros da Bíblia. É assunto que nem mesmo os céticos questionam. Nenhuma obra da antiguidade apresenta hoje tantos manuscritos hebraicos, gregos, latinos, em outras línguas. Temos hoje em todo o mundo mais de 25 mil manuscritos bíblicos produzidos antes do advento da imprensa no século XV. Em segundo lugar, vem a Ilíada de Homero, com apenas 457 papiros e 188 manuscritos, perfazendo um total de 645 exemplares. Nenhuma obra da antiguidade é mais bem confirmada que a Bíblia. De todas as obras literárias produzidas na antiguidade, o manuscrito mais antigo que sobreviveu apresenta um intervalo de 750 anos entre o tal manuscrito e a possível data de sua autoria. É uma obra de história de Plínio, o jovem historiador romano, que viveu entre 61 e 113 d.C. Restaram apenas 7 manuscritos, e o mais antigo deles é datado de 850 d.C. Todos os demais, com exceção de Suetônio, também historiador romano, com 950 anos de intervalo, e o manuscrito mais antigo e a possível data de sua autoria apresentam um intervalo superior a 1000 anos. É o caso de Platão, Tetralogias, 7 cópias, e Heródoto, História, 8 cópias, entre outros que não são citados aqui por absoluta falta de espaço. McDowell, 2013, páginas 141, 142. As descobertas dos rolos do Mar Morto revelam a credibilidade e a fidelidade dos textos hebraicos do Antigo Testamento, com exceção do livro de Esther. Todos os outros livros do Antigo Testamento estão representados nesses 800 manuscritos. As 11 cavernas de Uaid, Qumran, trouxeram à tona cerca de 200 manuscritos bíblicos descobertos entre 1947 e 1964, sem contar outros manuscritos não bíblicos. O primeiro grupo desses manuscritos é datado entre 250 a.C. e 68 d.C., com manuscritos escritos ainda na grafia
paleo-hebraica, ou seja, o hebraico arcaico. Júlio Trebole Barreira faz menção de alguns deles: 4 de Levítico, 2 de Gênesis, Êxodo e Deuteronômio, 1 de Números e 1 de Jó. Barreira, 1999, página 263. O segundo grupo é datado entre 70 e 132 d.C., período entre a destruição de Jerusalém e a revolta de Bar Kokhba em Yavne ou Jamnia. Muitos desses manuscritos foram produzidos pelos essênios. Muitos deles vieram da Babilônia e do Egito. Trata-se, portanto, de textos procedentes de várias épocas, de vários lugares. Quando o alfabeto paleo-hebraico foi substituído pelo alfabeto quadrático, os escribas tiveram de fazer adaptações. O rolo da profecia do profeta Isaías, por exemplo, é datado do ano 100 a.C. É exatamente o mesmo texto da Bíblia hebraica, exceto por uma diferença de apenas 17 letras no capítulo 53. As inúmeras profecias são exclusividade das Escrituras Sagradas e provas visíveis de sua inspiração e autenticidade. Muitas delas já se cumpriram em relação a muitos povos, tanto na antiguidade como na atualidade. Um exemplo é a queda de Babilônia. E Babilônia, o ornamento dos reinos, e a glória e a soberba dos caldeus. Será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração. Isaías, capítulo 13, versos 19 e 20. Essa profecia foi proferida quando Babilônia estava no apogeu de sua glória. Hoje, no entanto, essa palavra se cumpre diante de nossos olhos. A Bíblia anunciou de antemão a dispersão dos judeus, mas profetizou seu retorno à terra de seus antepassados. Depois de cerca de 1.800 anos na diáspora, os filhos de Israel retornaram para sua terra. Em um só dia nasceu uma nação. Isaías 66, verso 8. Essa palavra diz respeito à fundação do Estado de Israel logo após a derrocada do nazismo. Não é possível enumerar todas as profecias aqui, mas destacamos as profecias sobre reis como Ciro, rei da Pérsia, Alexandre o Grande, em Isaías 44, 28, 45, verso 1, e Daniel, capítulo 8, verso 21 e 22, além das profecias messiânicas cumpridas em Jesus, desde o seu nascimento de uma virgem em Belém, conforme Isaías, capítulo 7, verso 14, e Miqueias, capítulo 5, verso 2, até a sua ascensão registrada em Salmos 24, versos 7 a 10. Tudo isso faz da Bíblia um livro sui generis, que não se assemelha a nenhum outro e está acima de qualquer outro já produzido no mundo. A Bíblia declara a si mesma como infalível palavra de Deus. A palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isaías, capítulo 40, verso 8. E em fraseologia similar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro, capítulo 1, verso 25. É o único livro que se apresenta como a revelação escrita do verdadeiro Deus e com um propósito definido, a redenção humana. A versão dos 70. A Septuaginta é a primeira tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. O termo Septuaginta vem do latim e significa literalmente septuagésimo, tendo sido usado pela primeira vez por Eusébio de Cesareia em História Eclesiástica. Agostinho de Hipona foi o primeiro a chamá-la de versão dos 70, em A Cidade de Deus. O termo Septuaginta é uma forma abreviada da expressão latina interpretativo Septuaginta virorum, a tradução pelos 70 homens,
similar à forma grega kata tu hebdomekonta, conforme os 70, ou roi hebdomekonta, os 70, todos usados por escritores cristãos do segundo século para referir-se ao Antigo Testamento grego. Hoje é conhecido também pelo nome de versão dos 70, versão de Alexandria, e identificado pelos algarismos romanos LXX. A tradução do Pentateuco do hebraico para o grego aconteceu na metade do século III a.C., por 72 eruditos judeus enviados de Jerusalém. Nos séculos seguintes, os outros livros do Antigo Testamento foram traduzidos. Foi um empreendimento cultural sem precedentes na história da civilização ocidental, pois a revelação divina saía do confinamento judaico para se tornar universal. Era o pensamento religioso semita à disposição do Ocidente numa língua indo-europeia. Sua influência nos escritores do Novo Testamento foi determinante, servindo de ponte linguística e teológica entre o hebraico do Antigo Testamento e o grego do Novo. Tanto os apóstolos como os antigos escritores cristãos encontraram na Septuaginta uma fonte de conceitos e termos teológicos para expressar o conteúdo e o pensamento cristão. Ela foi usada pelas gerações de judeus helenistas em todas as partes do mundo antigo. Foi a Bíblia adotada pelos cristãos de língua grega, como disse Agostinho no século V. A Igreja recebeu a versão dos 70 como se fora única, e dela se servem os gregos cristãos, cuja maioria ignora se há alguma outra. Dessa versão dos 70 fez-se a versão para o latim. É a usada nas igrejas latinas. Serve ainda como fonte importante para o estudo da história da Bíblia hebraica. A Cidade de Deus, livro 1843. A tradução para outras línguas tem a aprovação divina. O projeto de tradução das Escrituras dos judeus para a língua grega num período em que nem mesmo o cânon estava fixado, mostra ser a Bíblia um livro traduzível por natureza, sendo ao mesmo tempo o prenúncio de milhares de línguas para as quais a palavra de Deus seria traduzida. As primícias de uma grande ceifa de versões em todo o mundo. A Bíblia completa está traduzida em 563 idiomas. O Novo Testamento em 1.334 línguas e as porções bíblicas em 1.038 línguas. O total é de 2.935 línguas. São dados publicados pela revista A Bíblia no Brasil, citada acima. É a vontade de Deus que a sua palavra seja conhecida por todos os povos e nações na sua própria língua. Essa aprovação divina é reconhecida pelo uso do grego na redação do Novo Testamento e pelas inúmeras citações diretas da Septuaginta. Isso mostra que não importa a língua, mas o conteúdo da mensagem. A Septuaginta, no transcorrer dos anos, veio a ser o Antigo Testamento por excelência dos cristãos no vasto Império Romano. Quando a versão dos 70 foi acrescentada à coleção de livros do Novo Testamento, era o surgimento de um novo livro, a Bíblia cristã.